Boa noite. Acho que está tudo certo. Deixa eu ver. Ok. De novo, boa noite. Bom, eu vou começar da mesma forma que o primeiro, porque esse recém é o segundo vídeo, né? Então, lá vai. Para quem não me conhece, meu nome é Letícia. Eu tenho 3 filhos, o Henrique de 4, o Felipe de 2 anos e um bebezinho que já tá chegando aí, meio de setembro. Outro menininho também. E esse é o segundo vídeo que eu comecei a fazer com a intenção de divulgar e compartilhar um pouco do que eu venho vivendo aqui com as crianças desde que eu comecei a seguir o método da Charlotte Mason, porque é muito novo aqui no Brasil, apesar dela ser uma educadora bem antiga, né, na verdade. Então, assim, por falta mesmo de material em português e... o que mais? Enfim, não tem tanto um intuito assim ainda, né, no momento de ser educativo no sentido de, eu vou dar uma aula sobre como fazer as coisas segundo Charlotte Mason, porque eu não estou nesse ponto. Então eu vou, assim, compartilhar muito do que eu estou estudando, que já faz um tempo razoável, vai fazer acho que uns 5 anos já que eu venho lendo e aplicando, mas na prática, claro, é tudo muito novo, porque o meu filho recém tem 4 anos. Então é bem autoral, tá? Pessoal. E todo mundo que puder compartilhar ou que quiser comentar alguma coisa, alguém que já esteja estudando a mais e que queira complementar o que eu tô falando aqui, é bem-vindo. E vamos lá. Hoje eu escolhi o tema dos brinquedos porque é uma das... não sei como perguntas exatamente, mas é uma das conversas que mais acontecem quando eu... Enfim, vou compartilhando nos stories, né? As pessoas muitas vezes me escrevem perguntando, tipo, mas as crianças brincam assim o dia inteiro? E assim, claro, são crianças normais. Não quer dizer que elas ficam sempre em paz fazendo todas as coisas e nunca dá, sei lá, dá uma birra, dá uma briga. Mas do que eu vou observando e conversando com as pessoas ao meu redor, eu vejo que sim, elas engajam bem com os brinquedos. Vejo outra coisa também que me chama a atenção, que é o fato de que as pessoas geralmente me relatam de que as crianças enjoam muito, né, dos brinquedos. E eu não tenho isso para compartilhar. Na verdade, os brinquedos que os meus filhos brincam, principalmente o Henrique, né, que é o mais velho, são os mesmos desde os 2 anos, que é quando você começa mesmo, né, a ter os brinquedos dentro de casa. É claro que gira no sentido de que os brinquedos quebram, perdem peça, tudo, mas o tipo de brinquedo são os mesmos, né? Assim, tem brinquedos que realmente ele tem desde que, sei lá, ele tem 1 aninho. Então achei que esse era um tema legal de se falar. Também vejo que muita gente meio que vão ter 2 tipos, né? As pessoas que não conhecem nada, então vão dando brinquedos de forma aleatória, do jeito que tinha em casa, bem assim, sem muito norte, né? Vai ganhando os presentes, vai deixando lá. E aquela turma que eu também me enquadrava nela, mas hoje eu faço com alguma adaptação, que eu vou explicar aqui também. O pessoal que segue ali um pouco a Montessori, porque ela tem bastante... ela tem muita diretriz do que você vai estar usando, né? O que mais? Acho que é isso, para começar assim, né? Como se diz, as orientações gerais do tema da live de hoje. Então eu vou falar sobre, primeiro, sempre, quais são os princípios que me levam a escolher os brinquedos da forma que eu escolho hoje. Porque no fundo eu acho que assim, mais do que uma lista de brinquedo, porque se você for no Google isso vai ser fácil, sabe? A lista de brinquedos para crianças com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, você vai ter um monte de acesso à lista. Mas, de verdade, se você for mãe, assim, de uma criança mais novinha, eu acho que assim, é válido, né? Tudo bem, você começa ali com alguma coisa. Mas se você já tem a criança mais velha igual a minha, você já vai perceber que, tipo, olha, sei lá, tem muito brinquedo que é muito sucesso com algumas crianças e que simplesmente não funciona na sua casa. Então, o problema da lista é porque ela é muito geralzona e você não está olhando para a criança específica.
Então, eu acho que o princípio te dá um norte que você consegue fazer isso a vida inteira para todas as idades da criança. Né? Então, podia ser um vídeo mais fácil, mais prático, mas eu sempre acho que é legal você ter assim, você tem que ter algo em que pensar antes de escolher alguma coisa. Então, primeiro eu vou falar dos princípios que ela vai nos sugerir, né, que ela está nos oferecendo como método dela, que seria o porquê, né, por que escolhemos os brinquedos que escolhemos. E o como, eu vou usar, claro, o que a Charlotte fala, mas a Charlotte, ela não tem exatamente um sistema de educação. Então, assim, a Montessori, quando ela pensou tudo que ela pensou e observou. E, de uma certa forma, ele é bem científico, né, ela era médica, enfim. Então, ela desenvolveu alguns, ela nem chama de brinquedo, no caso eles vão chamar de materiais, né. O Waldorf também é uma filosofia que acaba tendo um sistema e alguns brinquedos específicos. Isso não acontece com a Charlotte. Ela tem as diretrizes, as orientações, inclusive eu até fiz uma postagem sobre o que ela sugere para o chamado jardim de infância, mas ela não vai ser... Olha, a única frase que eu achei dela, assim, escrito, que eu encontrei dela, falando especificamente sobre, assim, como devem ser os brinquedos das crianças, é uma onde ela fala basicamente que nada da criança, na verdade, né, mas os pertences dela não devem ser vulgares. Tudo tem que ser... em inglês é até difícil a tradução, mas ela vai falar que tem que ser elegante, né, assim, tem que ser belo. Mas não quer dizer que o brinquedo tem que ser bonito no sentido de, não sei, entendeu? Às vezes a pessoa fica com aquela ideia de só vamos ter brinquedos de madeira. Não é isso. Mas ele não tem que ser um brinquedo banal. Um brinquedo aqui pra nós, assim, meio infantilizante, né? Vamos colocar assim. Que eu acho que é uma coisa muito comum e culturalmente, pelo menos para nós aqui no Brasil, muito difundido. As pessoas têm essa ideia de que o brinquedo obrigatoriamente é uma coisa colorida, grandalhona, aquela coisa, olha, a criança adorou, o negócio pisca, dança, e aí tem aquela coisa de tipo, assim, claro, chama atenção, ninguém tá falando que não chama atenção, mas para o bem ou para o mal, né? O que mais? Tá, e depois, por último, eu vou falar... Perdão, eu tô no fone para tentar minimizar o barulho que está na rua, mas tomara que não atrapalhe muito. Tá, e por fim, daí eu vou falar sobre a forma que eu organizo, para que, no caso, para que assim, a brincadeira aconteça, né? Porque hoje ainda eu coloquei nos stories algo desse tipo. Não necessariamente o brinquedo faz a criança brincar, né? São duas coisas diferentes. Bom, para começar, eu quero só... Esse eu vou ler, porque eu não vou saber citar, né? Certinho de cabeça. A frase, um dos princípios da Charlotte que faz com que toda, vamos supor, essa teoria dos brinquedos esteja debaixo desse princípio dela, que é o seguinte: declarar que a educação é uma atmosfera não significa dizer que uma criança deve ser isolada no que pode ser chamado de ambiente infantil, especialmente adaptado e preparado para ela, mas que devemos levar em conta o valor educacional da atmosfera natural do seu lar, tanto em relação às pessoas quanto às coisas, e devemos deixá-la viver livremente em meio às suas condições particulares. Rebaixar o mundo de uma criança a um nível infantil a faz definhar. Eu pensei, eu vou começar já direto com essa frase, porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente resolve, né, assim, e achou bacana o jeito que a Charlotte olha para a criança, é que para ela nada vai ser bobagem, sabe? Ela tem ela é uma educadora muito séria mesmo, ela levou muito a sério tudo acerca da criança, então não vai ter nenhum aspecto da vida da criança que ela vai tratar com a chamada lá banalidade, sabe? Então, assim, os brinquedos, assim como os livros, assim como tudo, mas nada para a criança a gente tem que oferecer como uma forma de distração. E esse é um aspecto muito interessante que, de novo, eu acho que aqui no Brasil, talvez no Ocidente de uma forma geral, muito talvez influenciado pelos Estados Unidos,
nós temos muito essa ideia do entretenimento, até para nós, sabe, como adulto. Então a gente tem essa ideia de que o lazer necessariamente é algo que eu tenho que estar assim, fazendo nada de útil ou relevante. E a gente passa isso para as crianças. Eu vejo assim, existe às vezes assim, um grande erro que é você encarar o brinquedo como algo que eu preciso dar para o meu filho ficar quieto. Então você perde, na verdade, o objetivo final, porque ao fim e ao cabo você está ensinando a criança assim, como se distrair. Só que ninguém quer uma pessoa distraída, né? Você, como pessoa, não gosta de ser distraído. A atenção é uma faculdade muito importante para todas as coisas que a gente vai fazer. E o ócio, no sentido verdadeiro dele, que é você ter aquele momento assim, onde, enfim, assim, tua mente vai descansar, tudo. Tanto melhor se ele for só uma mudança de atividade, porque também qualquer um sabe que assim, trabalhar e, sei lá, dormir a tarde inteira porque tá muito cansado, não te descansa, nem isso faz, né? Não te descansa. Então, brinquedo não é distração. Brinquedo é mais uma ferramenta, é mais um elemento que existe, que se você olhar para ele com atenção e olhar para o seu filho, né, para as crianças, né, enfim, às vezes também, vamos pensar que uma professora, né, talvez, o fim dele é ajudar a criança a crescer. A Montessori, ela olha também para isso e ela percebe isso de que, aliás, muitos dos educadores, né, hoje, se você for pesquisar sobre o brincar, a importância do brincar, todo mundo percebe essa importância na questão principalmente do desenvolvimento. Só que é quase como se fosse um desenvolvimento assim físico, sabe? A maioria das pessoas está olhando para isso, capacidade motora, né, assim, motora fina, motora grossa, espaço, lateralidade, tá todo mundo, no geral, assim, pensando nesse desenvolvimento que vai ter, até assim, cognitivo, né? Então, é bom que a criança brinque, é o direito de brincar, etc, etc. E as pessoas não estão olhando muito para algo que a Charlotte olhou demais, que é tudo vai fornecer para a mente. É diferente, não é o conceito do intelecto aqui, né? A mente, ela concebe como o organismo espiritual, é a vontade, né? O organismo espiritual da criança, nosso. A grande questão, assim, da ideia, da onde parte, né? Por que você faz tudo que você faz? Porque você teve uma ideia sobre aquilo. Ideia é o que alimenta a vida da mente. A ideia é o que alimenta a sua vida. São as coisas que você... Engraçado, né? A ideia é um conceito que talvez você já tenha entendido desde o primeiro vídeo. Agora eu falando, talvez você já pegou qual é essa ideia da ideia. É difícil de explicar. Mas enfim, vou seguir confiando que vocês entenderam e acho que conforme também a gente vai conversando mais sobre a Charlotte, vai ficando cada vez mais claro. Mas ideia é isso, então é esse algo que te abre, assim, né, a cabeça. É aquela coisa de, é isso, é assim que eu vou fazer, é assim que eu vou ser. É isso que eu vou procurar fazer. Ela falou assim, e essa, na verdade, é toda a função, assim, é para isso que você está educando uma criança, né? A Charlotte, ela tem muito essa diferença de que educação não é informação. Então, assim, o desenvolvimento motor, ela falou, claro, é muito importante, precisa, tem toda ele tem todo um valor, mas ele não é o fim da educação, né? Você ter uma criança bem desenvolvida fisicamente e muito inteligente. Porque nós temos uma outra parte, né? Ela considera que a criança ela tem alma, ela tem uma vida espiritual ali. E você precisa nutrir isso também, da mesma forma que você nutre o corpo físico. E aí, então, aqui entra outro aspecto, aquele se a gente, assim, usar como comparação, né? Ela, ali na rotina, que foi o primeiro vídeo que eu fiz. Quando você tem a criança pequena, ninguém tem dúvida de que você tem que nutrir especialmente assim, o corpo da criança. Então, você tem que dar um sono adequado, uma comida adequada, né? Tudo isso você tem que cuidar. Agora, eu acho que o brinquedo, ele vai entrar na categoria assim, da mesma forma que os livros, né? Os livros da sua criança, os brinquedos da sua criança e a vida que ele vai ter na tua casa.
Aí entra a questão assim, essas são as ideias que você vai fornecer para ele. Então, essa é toda a importância do brinquedo. Então, não dá pra gente escolher de qualquer jeito, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Vamos lá que tudo vai se ajeitar conforme eu for falando. Bom, então agora eu vou usar assim, então esse é o conceito geral, né? Só que agora pra gente passando pra prática, é claro que a gente precisa conhecer mais coisas acerca da criança para também oferecer algo que seja compatível. Nessa hora, agora eu vou pedir licença para Charlotte e vou utilizar bastante das observações que, na verdade, que a Montessori fez, porque ela foi muito competente nisso que ela fez e dá para se usar, né, assim, sem nenhum problema, não tem incompatibilidade nenhuma, porque nós não estamos agora mais falando de filosofia da educação, né? Nós vamos entrar agora na parte prática. Então, de novo, eu vou tentar separar assim, ó, de 0 a 3, 3 a 6 e fico devendo 6 adiante, porque não estou lá ainda. Então, vamos lá, agora bem prático. Bom, então, você agora vai oferecer objetos para o seu filho, que nós vamos chamar de brinquedo. Você já não vai fazer ele como uma forma de distração, você vai usar ele como ferramenta. Então, o que você precisa saber, basicamente? Você precisa entender em que estágio de desenvolvimento ele está, para que você não dê, né, algo muito a mais, nem algo muito a menos. De 0, vou olhar a minha cola, tá? Com licença, tá. A Montessori, ela identificou o que ela vai chamar de período sensível da criança. Então, ela percebeu assim, tem diversas capacidades que acontecem com a criança, dos 0 aos 6 anos, que, assim, algumas acontecem bem no comecinho, algumas entram ali pelo meio e algumas vão aparecer lá no final. Vou passar mais ou menos por elas rapidinho, mas claro, não vou me aprofundar muito, mas eu acho que vai dar para entender. Então, assim, de 0 a 3 anos, quais são as primeiras áreas, assim, né, que acionam ali na criança, né, que começa já a aparecer? A fase sensível para o movimento, a linguagem, os detalhes, a ordem e os sentidos. Bem fortes ali entre 0 e 3 anos são esses. Então, o que a gente percebe, né? Assim, o que a gente precisa fornecer para um bebê? Que tipo de brinquedo? Nenhum. Basicamente, você precisa conversar com o seu bebê, no caso, né, pode ler para o seu bebê, você pode cantar, você vai colocar ele, você vai ter o tempo ao ar livre, você vai colocar ele, acho toda aquela ideia, quem não viu, né, no vídeo da rotina, é um pouco disso que a gente traz. Você vai colocar ele para ver o céu, para ver as árvores, você vai levar ele para um lugar bonito, você vai também levar ele para ver pessoas. Assim, né, gente, eu tô falando 0 a 3, é bem grandão, é claro que um bebê pequenininho, você vai cuidar para isso ser muito gentil, porque você lembrar que, assim, um bebê de 4 meses num shopping center é demais, entende? Né? Isso é diferente, quanto mais natural o ambiente, melhor, então você vai fazendo bem aos poucos. Mas, assim, uma criança de 2 anos já se beneficia demais de, sei lá, andar pelo bairro, ir na padaria, ir na floricultura. Então, a criança precisa ter tempo livre, tá? Principalmente assim, porque a parte motora está se desenvolvendo. Então, nos bebezinhos é aquilo de você pôr a criança no chão, no tapetinho, colocá-la de fazer o tummy time lá, que a gente chama, de colocar de barriguinha para baixo. Você vai fazer, né, assim, brincadeirinhas próprias para bebê, né? Puxar com a mãozinha, fazer coceguinha, morder pezinho, para ela ter toda essa consciência corporal. No detalhe e na ordem, inclusive ela passa por um período muito, assim, que chama muita atenção, geralmente ali pelos 2 anos, não sei se vocês já repararam, mas que a criança começa a ter uma mania de organizar as coisas, você até pensa que, nossa, olha que maravilhoso, meu filho agora é super organizado, vai arrumar tudo. O Felipe agora tá nessa fase, é muito engraçadinho, tipo, ele não deixa passar nada, tudo que tá fora do lugar ele vai lá e guarda. E o Henrique fazia a mesma coisa, e eu ficava super emocionada, achando que eu estava sendo uma ótima mãe. Aí depois que passa essa fase, eles começam a bagunçar tudo de novo. E você tem que voltar e ficar lembrando. Então, porque é isso, é um período mesmo que eles passam, que eles têm essa necessidade de ter as coisas no lugar, porque é assim que eles se organizam. Quando eu falar da organização dos brinquedos, eu volto nesse tópico.
E os sentidos é aquilo que todo mundo também adora falar e é muito famoso por aí, que são as brincadeiras assim sensoriais, que basicamente é você deixar a criança ao ar livre. Mas, enfim, né, assim, a coisa da caixa de areia, mexer com água, a introdução alimentar, eu falei também na live da rotina. Porque assim, claro, você pode comprar assim, areia cinética colorida, bolinhas de gel com não sei o que. Você pode fazer tudo isso, mas você também pode viver a sua vida normalmente e ir pro parque com a criança, deixar ela descalça na areia, em casa deixar ela manipular os alimentos, deixar ela mexer com tinta e deixar ela mexer com água, né? Assim, coisas normais, também não precisa inventar muito. A casa dá conta de tudo para uma criança de 0 a 3 anos. Que mais? E o que eu anotei aqui? Tá. E a música, né? Que também é o canto tanto da fala como o de você cantar. Porém, quando a criança tá ali perto de um aninho, enfim, ela vai ganhar os primeiros presentinhos dela, né? Por ali. Mas assim, vamos colocar que a partir dos 6 meses que ela tá sentando, ela começa a se interessar pelas coisas. Então, de novo, é claro que você não precisa de brinquedo, mas caso você queira pensar num brinquedo, olha, é assim, um chocalhinho, aqueles que tem o guizo, né? Que é aquele sonzinho. Porque assim, essa coisa de, no caso para criança seria a relação de causa e efeito, né? Ela balança lá o chacoalho e faz um som. Então você pode ter o guizo, você pode ter uns 3 tipos de chocalho que você pode fazer em casa com aquelas garrafinhas, coloca milho em um, arroz em outro, ou você compra um bem bonito também ali da Montessori, brinquedos Waldorf, bagulho da cara aqui do Brasil e tá valendo. Enfim, eu falo assim, porque é claro que é válido e são brinquedos muito bonitos, de qualidade e tudo tal, mas realmente eles têm um valor assim exagerado, eu acho que para a maioria de nós, assim, para a nossa realidade de um bebezinho. Então eu acho assim, se você consegue comprar e né, assim, ok, tranquilo, compre. Mas é que eu tive uma época que eu achava assim, meu Deus, será que o desenvolvimento dos meus filhos não vão estar bem, né, assim, abastecidos se eu não tiver esses brinquedos? Porque a Montessori sugere, inclusive, quais são e na época certa. E não é assim, né? Não tem necessidade, porque realmente é só para você dar essa ideia para a criança de diferença de som. E isso, se você passear ao ar livre, ele vai ter, porque ele vai escutar um passarinho, ele vai escutar o barulho do vento né, assim, passando na árvore, ele vai ouvir um cachorro latindo. Tudo isso conta, né? Assim, tudo isso é sensorial no final das contas. Mas sim, eu lembro que para as crianças eu tinha isso, era... Normalmente o chacoalho, a criança ganha, né? Você sempre ganha de presente de alguém, assim, um chacoalhinho. Esses que eu fazia, que é com arroz, eu fazia com arroz, milho, não lembro agora qual era o outro, acho que era lentilha, ficava também com um barulhinho diferente. O que eles chamam de arco-íris, do Waldorf, que é uma argola, né, de madeira, com umas fitinhas coloridas. É tudo muito simples, na verdade, né? Mas também assim, você tá lá na tua casa, você pega ali, eu pegava muito aquelas esponjas tipo shower, né? De banho, que ela tem um negocinho pra pendurar. Tipo como se fosse uma bolinha, tem uma bola fácil de segurar. Que mais? Coisa do dia a dia. Eles chamam, até tem um nome, chama cesto dos tesouros. Você pega um cestinho e coloca lá, entendeu? Escova, espátula, objetos da sua casa, potinho, e oferece. Um dia de calor você põe uma aguinha, deixa ele de barriguinha para baixo, deixa ele pegar um pouquinho na água, objeto na água, põe gelo, põe... A gente, assim, ó, é bem isso, coisas do dia a dia, simplicidade total. Criança, tudo para ela é novidade, né? Então não tem grandes coisas. Tá. Bom, então, quando a criança vai ali tá ali em torno dos 2 anos. Não, eu tenho uma coisa também que eu acho bem legal quando eu tenho um aninho, que no caso foi o que eu comprei pro Henrique e não me arrependo, e temos até hoje, algumas coisas se quebraram, mas a gente vai repondo, que é assim, ó, eu comprei instrumento musical para ele. Era um kit, também, o menos, assim, vou usar essa palavra, tá? O menos infantiloide que eu encontrei,
e, óbvio, o menos eletrônico. Então vinha assim, um pandeiro, um xilofone, umas maracas e um triângulo, se não me engano, acho que era isso. E comprei uma flauta. Então vamos supor, esse é um kit, assim, musical que ele tem desde que ele nasceu, porque seria uma parte assim que, enfim, é muito som diferente, já é parecido com o de verdade, né? Ele nem entra na categoria de brinquedo, mas digamos que é a área ali da música, né? Sempre esteve presente, tem épocas que ele não faz nada e tem época que ele faz bandas. Eu nunca tirei esse brinquedo do alcance dele, né? Esse kitzinho sempre ficou ali. Eu vi por uma sugestão mesmo dessas listas que eu peguei e eu acho que assim, dos mais acertados foi esse, da música, né? Coisa da música. Tá, daí quando a criança vai ali pelos 2 anos, aí você tem uma diferença bem grande, assim, da criança de 1 aninho, que é, ela ganha um bom controle motor e também começa a dominar bastante a questão da linguagem. E aí entra um outro campo, que quem tá com a criança de 2 anos ali sabe, os terríveis 2, que é, eles começam a ter assim, uma energia fora de controle. Então também assim, ó, eles não é que assim, nessa idade eles começam a ter algum tipo de brincadeira, mas se você reparar bem, é uma brincadeira onde eles estão imitando o que a gente está fazendo. Não tem muito a ver com imaginação ainda, tem a ver com imitação. Então com 2 anos, o que uma criança precisa assim, de brinquedo também ainda é muito pouco. Né, assim, o que eu vejo que funciona é, leve essa criança pro parquinho, entendeu? Ar livre, deixa correr, deixa escalar, tudo que ela puder fazer, assim, é desenvolvimento motor grosso, bicicleta, bola, o que mais? Enfim, escalada, tudo que você puder proporcionar um motor, eu acho assim, é algo que se esforce para ser todo dia, sabe? Essa é uma parte que não pode faltar para criança. Se eu morar no quintal, eu tenho quintal, então assim, aquela, tipo, quem viu ali nos stories, aquela escada, né, que eu faço, aquilo ali ajuda demais, poder andar de bicicleta no quintal, o jogo de bola, isso tudo ajuda bastante. Não é a mesma coisa de você sair, né, porque realmente o espaço é maior e, sei lá, um trepa-trepa é muito maior, né, do que a escada que eu tenho em casa. A questão do balanço, né, que vai mexer com a coisa do equilíbrio. Então, eu acho assim, ó, se você morar em apartamento, se esforça. Tipo assim, ó, uma vez por semana é muito pouco. Pelo menos 3 vezes por semana você tem que conseguir. Mas saia com essa criança, não põe ela pra rua. Ela tem que correr. E a parte da vida prática, que também outro campo que eu vejo que assim, ó, demais, gente. O Felipe fez 2 anos e ele pode estar brincando com o Henrique, né? Eu comecei a varrer a casa, lavar a louça, fazer o almoço, ele abandona tudo e vem correndo para fazer. Então, e é aquilo, você não precisa comprar a miniatura das coisas, porque nesse momento a criança não quer ficar assim, ó, fazendo, ela não tá brincando, ela não tá imaginando, ela quer fazer o que você tá fazendo. Então, assim, ó, dá acesso para essa criança subir com você na pia, porque assim, ela vai estar fazendo tudo ao mesmo tempo. Ela vai estar mexendo com água, ela vai estar mexendo com comida, ela vai estar treinando o motor. Então, eu acho assim, é uma coisa tão mais normal e natural você deixar ela fazer isso do que você ficar com aqueles montes de brinquedo de encaixe e de abre não sei o que. E você fala, olha, então, é o que ela tá fazendo quando ela tá te ajudando ali a picar uma banana, né, assim, todas essas assim, colocar, varrer e colocar sujeirinha na pá. Poxa, sabe assim, precisa de uma baita destreza para fazer isso aí. Vai fazer tudo errado no começo, enfim. Mas você percebe isso aqui, de novo, não é uma categoria de brinquedos que você precisa se preocupar em comprar. Porque ele tá fazendo ali com você, ele tá treinando todas essas coisas. Porém, se você precisar... E a criança ganha também, né? Tem essa questão. Então, se a criança ganhou, eu acho que o que começa a acontecer também com 2 anos é que, assim, agora é uma época que você pode pôr um pouco de atenção para conseguir identificar, na verdade, qual é o grande tema de atenção da sua criança. Porque, por exemplo, eu lia na época do Henrique pequeno que, blocos, né, coisa de encaixar, tal, maravilhoso, as crianças gostam muito. Se eu te contar que o Henrique, acho que ele nunca brincou de bloco, ele tem uns blocos, acho que é bem isso, desde os 2 anos, porque blocos são legais, então eu comprei, entendeu? Um bloco é uma coisa que é muito legal de brincar.
ele não brinca. Ele simplesmente não brinca. Quer ver o que mais? Ai, fazendinha, os bichinhos, tal, não brinca de jeito nenhum, nunca brincou, não brinca, não se interessa nem um pouco. O que desde o primeiro momento ele se encantou, assim, ó. Mas, bem, você tem que observar, porque daí cada criança vai ser uma. O Henrique, assim, ele é apaixonado por carros, máquinas, sabe assim, carro, caminhão, trator, tudo. E aqui, ó, eu ia fazer vamos fazer caminhadas na natureza. Eu andava de um lado, onde tinha o rio, as árvores, e do outro lado era a avenida. Era sempre, mamãe, o caminhão, mamãe, o carro, e tipo as árvores, meu filho. Então, assim, é um interesse natural. E quando ele, assim, ganhou, sei lá, o primeiro carrinho, tudo para ele é um carrinho. Se você dá bloco, o bloco é um carrinho, ele vai tentar... Então, assim, é uma coisa que eu lembro que até me incomodava, porque eu, como mulher, assim, menina, né, não tenho o menor, assim, tipo, coisa mais sem graça. E eu ficava assim, não, eu vou comprar animais, eu vou comprar blocos, eu vou comprar... E eu só comprava e só ficava lá, entendeu? Porque ele gosta de carro. Então, assim, eu imagino que, na verdade, hoje eu vejo o Felipe. O Felipe tem algo parecido, assim, com bola, que ele é fissurado, né? Assim, aqui em casa ninguém nem é muito fã, assim, de futebol, nem de nada. O Henrique nunca se interessou também muito, nunca brincou muito. E o Felipe é enlouquecido com a bola. E eu vejo que o Felipe tem esse interesse nos animais que o Henrique não tinha. Então, assim, esses bonequinhos, né, que a gente compra, assim, mais de... Principalmente na coisa da fazendinha, né? O Felipe brinca com isso. Então, eu já percebo que ele é mais, por exemplo, assim, dos bonequinhos do que das máquinas. E o Henrique é mais das máquinas. E eu acho que isso a gente tem que ficar ligado, porque assim, em vez de a gente começar a comprar um monte, porque quando ele chegou ali com 2 anos, aí é isso que acontece, a criança ganhou alguns brinquedos e muitas vezes ela não tá brincando, né, que assim, é um ponto de sofrimento, acho que quando a gente pela primeira vez vira mãe, você percebe assim, com 2 anos você fala, meu Deus, essa criança não... Sim, ela não engaja com nada exatamente, e eu tenho aqui um monte de coisa para fazer, e eu não consigo porque a criança fica toda hora, né, assim, ela tá toda hora fazendo outras coisas. E eu lembro que nessa época eu fiquei muito aflita e comecei a pensar, ele deve estar com os brinquedos errados, e daí foi quando eu comecei a fazer toda essa pesquisa e tal, e fui tipo, descobrir, assim, né, caí na Montessori, fui vendo, tentei fazer quase que uma mini sala montessoriana na minha casa, até que eu me toquei que, assim, ó, o método do Montessori é para uma sala de aula, não é para dentro da sua casa. Né? Assim, então tem muitas coisas, por exemplo, né? Você vai a um ambiente montessoriano. Eles têm uma cozinha lá, só que eles não têm assim, boca de fogão à disposição. Né? Você tem assim, alguma coisa que na verdade está muito adaptada. E que no caso é isso que a Charlotte até ela vai dar uma criticada, sabe? Se não é para ser um ambiente adaptado para a sua criança. E você tem que permitir o acesso, mas a coisa não pode estar artificializada para ela, porque o mundo não é assim, né? Assim, as coisas que ela vai manipular não são assim. Então eu comecei a rever e parei, porque na verdade eu comecei a comprar ou fazer aquelas atividades, vamos rosquear garrafinha, vamos não sei o que, só que assim, você dá uma vez, a criança fez, acabou. Assim, perdeu o interesse, e aí você fica, meu Deus, e agora? Você entra naquele esquema de que a minha criança perde o interesse muito rápido. Porque, claro, essas coisas, né, assim, são coisas do dia a dia. Você transforma aquilo numa atividade. Aí você compra o brinquedo de encaixar. Aí ela encaixa, ela conseguiu, acabou, ela vai encaixar de novo. Numa escola montessoriana, você tem 50 brinquedos sobre aquele mesmo tema. Então, a criança, ela gira, né, ela tem acesso realmente a muitos tipos de brinquedo das mesmas áreas. Que, aliás, é uma coisa que eu já tenho que falar aqui, nesse ponto aqui dos 2 anos. E aí foi quando eu comecei a perceber que a criança ficar inserida na casa, com as atividades da casa, tendo ali, ó, respeitando um horário de tempo livre, um horário bom, sabe, assim, uma coisa de, olha, tem que ser mais de 1 hora, sabe, o ideal eu penso assim, ó, que você gaste de 2 a 3 horas fora com a criança, pelo menos, porque eu achava que falava em 6, se a gente se comprometer a tentar fazer 3, eu acho que, né, já nos ajuda, assim, já ajuda bastante a criança. Para ela ter bastante de toda essa parte que a gente não precisa estar comprando e proporcionando, que é toda essa parte motora e sensorial.
Um outro momento que você vai separar, né, assim, ali dentro, que é um tempo de você fazer uma leitura, de você cantar uma musiquinha, de você talvez propor alguma brincadeira que eu vou chamar de, assim, são as brincadeiras calmas, né? Um joguinho da memória, na verdade, o jogo da memória para criança pequenininha, você vai ver que ela vai ficar fazendo emparelhamento, né? Não vai exatamente brincar como memória. Mas joguinho simples, às vezes de encaixar, quebra-cabeça com poucas peças. Então, alguma coisa, mas assim, ó, não é pra você oferecer pra criança e saber assim, olha, né, tipo, tá aqui o brinquedo e brinca aí pra eu fazer as coisas. Não, são momentos que você vai ter que estar com ela. Né? Assim, uma criança de 2 anos, o brinquedo também assim, não tem a questão da imaginação, então não adianta você dar muita coisa pra criança, realmente. Ela não vai ficar entretida muito. Esperar a moto passar. Então eu acredito muito que seja isso, sabe? Tempo ao ar livre e a sua casa. E as suas atividades. Paciência, fé, foco. Vai passar, a cidade vai passar. Você vai poder fazer as coisas rapidamente de novo. Mas agora, a criança na casa é o grande campo do brincar dela. Bom, então, aí eu vou falar mais dois conceitos assim da Montessori que cabem bem nessa idade, assim, dos 2 anos para cima, porque, enfim, eu acho que é quando entra toda essa problemática da minha criança, tipo, não para quieta, ou ela se enjoa e eu tenho que ficar fazendo aqui rodízio de brinquedo e cada hora apresentar uma coisa. E eu, sinceramente, assim, ó, do que eu vi aqui, não é por aí, não precisa ser por aí. Porque assim, se você tem um filho só, maravilhoso, você pode ficar todo dia inventando uma atividade, várias coisas durante a semana, mas isso é completamente inviável se você começa a ter mais filhos, porque, sabe, você não pode gastar todo o seu tempo como se você fosse uma professorinha de escola fazendo altos planejamentos, né, assim. Então, a Charlotte, eu acho que ela acertou nisso, a vida é a vida, né, não pode ser uma coisa muito artificial, assim. Então são 2 conceitos que também eu achei assim muito valioso quando eu aprendi com a Montessori, que eu levo isso em consideração. Então, desenvolvimento da criança, legal, para saber que fase da vida que ela tá e o que ela já pode fazer. Aí são 2 coisas. Uma chama ciclo de trabalho, que foi assim libertador também quando eu entendi sobre isso, né, quando eu li. Que é o que a Montessori observou nas salas dela, é que assim, a criança ela tá procurando alguma coisa para fazer, porque é quase como se assim, o corpo da criança ela meio que pede aquilo que ela precisa estar desenvolvendo. Então, o que a criança, ela viu na sala de aula dela? Que as crianças ficam meio que assim, andando para lá e para cá, tentando descobrir o que fazer. Então, ela testa uma coisa, testa outra, pega uma coisa, né? Vai lá, faz. Ela fica assim um pouco ainda, até ela vai usar esse termo, né? Como se a criança não tivesse normalizada. Então ela tá meio agitada e tal, procurando o que fazer. Até que alguma coisa chama a atenção e ela pega esse material, né? No caso, do pessoal. E o que caracteriza que ela entrou no ciclo de trabalho é que ela começa a repetidamente fazer aquilo que ela começou a fazer. Então ela começa assim, ela coloca a atenção dela ali e fica. E aí a criança vai ficar um tempo e depois ela vai entrar em algo que a Montessori vai chamar de falsa fadiga. Então ela vai ficar, sei lá, uma meia hora ali, mais ou menos, engajou, né? Vamos colocar assim, ó, ela viu isso e deu uma média ali que a criança precisa de umas 3 horas sem interrupção do adulto, sabe? Umas 3 horas onde você não fique incomodando a criança, ou chamando para fazer um lanche, ou chamando para fazer alguma coisa, assim, que você dê para ela esse tempo livre de aproximadamente 3 horas, e aí nisso a gente tem que ter atenção, porque tem criança que vai ser menos, né? Mas eu acredito que não, porque realmente é bastante tempo de atividade. Mas, sei lá, eu vejo aqui o Henrique, talvez por temperamento, né? Ele é sanguíneo, assim. Eu vejo que é uma coisa de 1h30, 2 com muito esforço, mas 1h30, assim, geralmente é esse processo. Que é bem isso, ele vai começar, né, a procurar algo para fazer, daí ele vai encontrar, daí ele vai começar a fazer, aí de repente ele vai parar, e aí então essa falsa fadiga é
É um período que vai dar uns 15 minutos, mais ou menos, onde a criança meio que fica agitadinha de novo. Só que ela vai falar assim, que você tem que aguentar um pouco esses 15 minutos sem dar uma pausa para a criança, entendeu? Sem tirar ela disso. Então, assim, a criança começou a ficar agitada ali, você pode... como que eu vou colocar? É que no caso ela tá falando a coisa da escola, né? Então, assim, ó, não é que agora chegou assim, a criança cansou em 15 minutos, 20 de interação com o brinquedo, então você arranca ela desse lugar e leva ela lá para fora. Não é essa a ideia. Se a criança engajou ali com o brinquedo uns 15, 20 minutos e começou a ter esse momento mais agitado, a tal da falsa fadiga, ela fala para você meio que tentar contornar isso aí, sabe? Vai levando, vai pra lá, vai pra cá, oferece de novo, conversa um pouco com a criança, lê um livrinho, faz alguma outra coisa, mas deixa a criança... ler o livrinho não, falei errado, ler o livrinho não é o momento agora. É mais assim, você aguentar ali um pouquinho da possível agitação da criança, sem gerar um estresse pra ela, porque ela falou, passa esse tempinho, a criança volta e dali ela faz geralmente um tempo bem comprido. Porque assim, quando a criança está procurando algo que realmente é desafio. Se ela encontrar algo muito fácil, ela vai fazer rapidinho, vai tentar ir para outra coisa. Se ela encontrou alguma coisa que está difícil, mas que está dentro do desenvolvimento dela, ela vai fazer esse tanto, aí ela vai dar como se fosse uma cansada, mas aí esse período, na verdade, é como se ela estivesse reabastecendo para voltar lá e tentar finalizar. Porque, e aí nesse tempo aí de 2 horas, vamos colocar de 2 a 3 horas, quando a criança daí parou de brincar e fez e completou, normalmente ela meio que fica relaxada. Isso é muito real, acontece, assim, é exatamente isso, ela faz e daí você percebe que a criança dá aquele, sabe assim, pronto, tipo, finalizei. E aí é quando ela vai abandonar e vai tentar fazer outra coisa. Mas não num nível agitado, assim, onde realmente parou a brincadeira. Aí, numa escola montessoriana, tá tudo em bandejinha, tudo bonitinho, né? A criança, na verdade, ela não é brinquedo exatamente, né? Ela tá lá com materiais. Ela vai ser orientada a guardar, né? Tipo, arrumar e voltar. Então, dentro da sua casa, que não é uma escola montessoriana, isso às vezes que ela fez foi, sei lá, picar uma cenoura com você, ou limpar o chão, ou ela realmente estava com um brinquedo que ela começou a brincar. E enfim, daí ele vai abandonar. E o que a gente tem que ir na medida do possível, né? Porque claro que no dia a dia de uma casa é bem isso que eu falo, tem essa diferença, você não tá lá 24 horas olhando, né? Só pro teu filho tentando fazer todas as coisas por ele. O que você vai fazer é que nesse momento é onde você vai se esforçar para manter aquele hábito de, bom, a criança brincou, ela terminou, ela ficou contente, né? Ela finalizou ali, você percebe que ela tem uma satisfação, ela vai fazer outra coisa. Então é nesse momento que você vai chamar e falar, né, tipo, você terminou aqui, filho? Você não vai mais brincar disso? Vamos arrumar então, olha só, deixa tu... Aí você vai lá, arruma, e assim, há 2 anos, arruma junto, entendeu? Não existe mandar a criança fazer. Aliás, olha, sei lá então 6, 7 talvez, eu acho que assim, ó, você vai fazer junto, você tá criando um hábito com a criança, então não é na base do controle remoto, né? Você dá a ordem e a criança sai lá fazendo. Então, chama ela para arrumar, para ir ter nesse hábito de que ela terminou o trabalho dela, né? Você vai chamar assim, ela fez o trabalho dela, ela desenvolveu ali o que ela teve que desenvolver, já guarda esse brinquedo de volta, põe os blocos dentro da caixinha, não vai usar mais. Aí você já faz 2 coisas ao mesmo tempo, né? A criança entrou nessa satisfação. Porque assim, no final a criança tem que entender que o processo inteiro do brincar é esse, ela brinca e guarda. Guardar faz parte da brincadeira, né? É o final. Ok, ciclo de trabalho. Então, isso é importante. Fiquem atentos para ver esse momento que a criança começa a brincar e esse momentozinho entre, assim, você viu que ela gostou daquilo que ela está fazendo, mas ela entra nesse processo de agitação, aguenta, contorna, não briga, não leva, não distrai, deixa ela lá um tempinho, lidar com o tédio dela, né? Assim, aquela coisa do... até um pouco da frustração que ela vai ter, né? Às vezes de não estar conseguindo e tal, tudo. E confia, acontece. A criança volta a brincar. E por um tempo bem maior. Que mais? Bom, aí
Tá, então, outra coisa que também agora começa a fazer muito sentido quando você descobre dali também esses temas que o teu filho acaba, né, as preferências. Outro fato, essa outra coisa que a Montessori observou e que ela usa e que dá pra gente usar também, são as áreas de aprendizagem. Que, vamos supor, nessa escolha de trabalho que a criança faz dentro de uma escolinha montessoriana, normalmente está ligada a essas áreas de aprendizagem que a gente pode ter na nossa casa facilmente, que são a linguagem. Cadê minha cola? Aqui do lado, só um momento. A linguagem. Tá. Linguagem sensorial, vida prática, matemática e cultura. Na prática, o que isso quer dizer? Juntando ali com a Charlotte, que ela não viu essas áreas exatamente, ela não viu, ela não teorizou sobre isso, igual a Montessori falou. Mas a Charlotte ela também tem outro, assim, uma outra, não é um princípio, é um desdobramento, né? Uma outra ferramenta que ela usa, entendendo que a atmosfera educa e que a educação, na verdade, ela é uma vida, né? Assim, ela é algo que surge das ideias. Então ela entende assim que quanto mais ideias você conseguir fornecer para a criança, apresentar para a criança, né? Não é dar para ela no sentido de fazer com que ela faça, mas se ela tiver em volta dela um banquete, ela usa essa palavra, gente, um banquete de ideia, tanto melhor. Porque, assim, fazendo bem um paralelo com essa coisa do banquete, mas da comida, é a mesma coisa assim, ó, da alimentação saudável, entendeu? O que nos compete como pais na questão da alimentação de uma criança, principalmente, né, para que ela seja saudável? Oferecer, né? Então, assim, contanto que você tenha uma oferta grande, a criança vai escolher aquilo que melhor apetece. Então, o importante é que você tenha, por exemplo, frutas, né? Porque se você sempre oferecer banana e laranja, ela só tem banana e laranja para, né, assim, para gostar e conhecer. Então, é a mesma coisa com os livros e com os brinquedos. Você ter em mente que é bom que você ofereça para a criança, não precisa ser muitos brinquedos, mas que eles estejam distribuídos nessas categorias, entende? Então assim, ó, é importante, como se fosse um brinquedo, você levar essa criança para o parquinho para ela ter contato com, vamos colocar, seriam os brinquedos sensoriais, tá? Então assim, ela precisa ter contato com grama, areia, lama, água, que mais? Enfim, todas essas coisas. Então, da mesma forma que assim, eu não posso levar o parquinho, eu moro em casa, eu tenho quintal, deixa mexer com balde d'água, deixa mexer com tinta. Isso precisa ser, como se diz, isso precisa estar à disposição na medida do possível, entendeu? Não é assim, hoje vamos fazer pintura, não é hoje vamos fazer pintura, entendeu? A criança ela tem que ter um cantinho. Aqui eu quero falar mais a parte da organização do espaço, mas enfim, ela tem que ter acesso a todos as áreas do brincar, né? Principalmente quando ela tá ali agora entrando entre os 3 e os 6 anos, porque 2 anos seria muito, assim, um limite. E claro, a criança dos 2 anos, ela assim, se você deixar muito à disposição, por exemplo, a matéria de arte, você vai ter tua casa pintada do teto até o chão. Então, é interessante que você forneça, no caso, junto, né, com supervisão, ainda não tão solto, mas é importante que ela tenha acesso, entendeu? Mas agora, quando ela tá ali, dos 3 aos 6, especialmente quando ela vai chegando perto dos 4, você começa a perceber que a criança começa a passar, assim, do estágio da imitação, ela, na verdade, agora ela tá indo para o chamado faz de conta. Aí eu tô nessa fase, tá tão interessante de observar, porque é bem isso, antes o Henrique brincava,
bem isso, assim, ele tá fazendo, ele tá replicando, né? Construção, tal, tudo, mas são as coisas, as máquinas. Agora já entra algo assim de abstrato, um pouco de imaginação. Às vezes ele fala, mamãe, você tá aqui no caminhão comigo, e agora nós estamos numa, sabe assim, então ele já tá, é diferente o que tá acontecendo, é uma outra faculdade que tá entrando ali dele, né? É um outro tipo de desenvolvimento. Então nessa hora, o que você tem que ajeitar ali na questão do brinquedo, já sabendo qual é a área, o grande tema que a tua criança gosta, é agora assim, agora realmente você precisa oferecer para a criança muitas assim, possibilidades na prática. Principalmente o que ela vai chamar, que seria a área da linguagem, porque assim, o sensorial é todo esse universo que vai entrar, a música, os 5 sentidos, né? Então, no caso, ainda tem a coisa da alimentação, que só do fato da criança estar comendo, manipulando, te ajudando a fazer ali um lanche da tarde, isso tá ok, e não é um brinquedo. Ir pro parquinho, brincar com grandes músculos, né? Pôr para funcionar assim, não é um brinquedo, mas entra como, né, importante na parte da brincadeira. Aqui, sei lá, você pode usar, vamos pensar em bola, bicicleta, coisas desse sentido, né? Triciclo, né? Tudo aquilo que faça com que a criança exerça ali os grandes músculos dela. A vida prática, que numa escola montessoriana é como se fosse né, assim, tá lá na estante, um borrifador e um paninho. Na tua casa deixa a criança participar de tudo dentro da tua casa. Não é uma obrigação de te ajudar com limpeza, claro, porque a criança é pequena, mas do que ela quiser fazer, proporcione. Eu acho assim, eu sempre tenho, é difícil a gente não vai ter isso em casa, que entendeu? Dá uma abobrinha a mais pra criança picotar. Ela vai cortar tudo errado, não tem problema. Tipo, quanto custa uma abobrinha? Só um momento, gente, que a minha bateria tá acabando, eu tô sem... Ai, meu Deus, não coloquei aqui o cabo. Mas se você não tiver nada, é alface pra criança picar, entendeu? Não tem assim. Nem que você não use, mas eu acho assim, é o fato de você não precisar falar não, sabe? Quando a criança estiver ali fazendo almoço, ela quer subir na pia e você fala, meu Deus. Enfim, cata qualquer coisa e fala, faz isso pra mamãe. Você não precisa nem usar na tua comida ali, mas deixa ela lá. Vida prática. A matemática, na verdade, que também, que numa escola montessoriana, ela vai usar muita coisa dos materiais assim, porque a teoria dela é que a matemática, como ela é muito abstrata, primeiro, então ela tem que ser concreta. Então ela vai ter os materiais específicos que a criança pega e isso já é informado, por exemplo, no cérebro dela sobre tamanho, sobre formas. Então, de novo, você pode gastar com os brinquedinhos lá de encaixar, pode comprar um ou outro, sempre é válido, mas no geral a coisa de contar, você tá, sei lá, gente, vida normal, é bem aquilo. Filho, pega a tua camiseta na primeira gaveta, entendeu? Pega ali não sei o que lá, na segunda gaveta pra mamãe, aquilo que tá ali no alto do não sei o que, embaixo da cadeira, em cima de não sei o que, do lado de... São coisas normais que você vai conversando com a criança, tá tudo ali. O brinquedinho que ela tá, que lindo esse teu carrinho azul. Aqui pronto, sabe? Você não precisa ter o brinquedo com as cores emparelháveis e ficar lá fazendo como se fosse uma chamadinha, sabe? Que cor é essa? Que cor é aquela? Que cor... Você vai observar isso na criança fazendo assim, filho, pega ali aquele carrinho amarelo pra mamãe. E quando você vê, tipo assim, deu, ele já tá sabendo tudo. Só pelo fato de você falar, você não precisa ter um brinquedo específico para isso. Então seria assim, a matemática, e essa coisa, né, então lado, alto, cima, baixo, todos esses conceitos matemáticos, isso é tudo, na verdade, são práticas motoras. Então levando pro parquinho. Isso, sobe, agora escorrega, vai por cima, vai por baixo, tudo isso ele vai aprender fazendo, né, brincando mesmo com o corpo. E a outra parte que será da contagem, dos números, dessas noções de quantidade, tamanho, peso, blá blá blá. Nossa, então é todo o campo da cozinha. Né? Você vai falar, vamos colocar um ovo. Vamos colocar, tu viu? A mãe vai dar metade pra você, metade pro mano. É assim, gente, tipo, realmente,
Quando você começa a ver que o negócio funciona mesmo, a vida funciona normalmente, e a criança tá aprendendo muito, chega a ser até meio patético, assim, você fala, né, a gente pode realmente. Tem muitos brinquedos que eu comprei, eu falo, sabe assim, ó, inútil. O que eu tô fazendo com esse brinquedo aqui? Assim, uma coisa que chega a ser meio, assim, é bem isso, sabe, é abobalhado, é bobo, porque a criança já fez aquilo de uma forma muito natural, foi assim que ela aprendeu, porque ela tem que estar relacionando isso com a vida dela, não é aquela coisa artificiosa, né, eu não sei, tem um brinquedinho da Fisher Price que eu acho muito engraçado, porque ele é pra bebê, é um cachorro, mas você já deve ter visto, tipo, é um cachorrinho todo colorido, e daí você aperta, ele vai, sabe assim, ele fala, sei lá, o nome das cores, as partes do corpo, e a música da BC, você fala, gente, o que é isso? Pra que tudo isso? Um bichinho que custa uns R$200, que não tem o menor sentido aquilo, sabe assim, a pessoa achar que realmente aquilo pode ser educativo de alguma forma, tipo, não, entendeu? Parem com isso. Que mais? Vida prática, matemática. Tá. Bom, linguagem é linguagem, né? Tá certo, todo o campo do conhecimento. Não é o alfabeto. Não é você ensinar a criança a ler e escrever. O que é? É você contar histórias, porque no meio das histórias, o que vai acontecer? A criança vai ver ilustração, daí coisas que ela nunca viu, ela vai ver ali. Enfim, tanto melhor se você puder, claro, estar ao ar livre e ela conhecer isso ao vivo. Mas, né, enfim, sei lá, igual o Henrique hoje, né? Antártica. Nós não temos previsão de fazer uma viagem dessa. Então, ele vai ver num livro, ele vai ver com as figuras, com as imagens, sem problema nenhum. Você pega um bom livro, com uma ilustração bonita. Então, assim, aí vai ter o quê? Enfim, tem toda a questão do vocabulário, você vai falar, ele vai ver, conhecimento, assim, sei lá, animais, né? De zoológico, que muitas vezes a criança não vai ter oportunidade de ver, ou ainda não foi, você não vai esperar o dia de levar no zoológico, você pode comprar um livrinho, mostra lá uma zebra, uma girafa, um elefante. Tá, o que mais? Então, linguagem é isso, né? São os livros, só que também entra todo aquele campo do que a gente vai chamar de faz de conta, que é assim. Eu uso muito assim, ó. Eu compro os livros de temas, assim, não é aleatório, mas de uma certa forma eu fico pensando, bom, é uma criança de 3 anos, quais são os assuntos, entendeu? Tudo que ela tem que saber, o mundo todo. Então, eu compro um livro, sei lá, sobre o oceano, daí sobre, sei lá, tipo, a história de um médico, vamos lá, vamos ver, sei lá, as estrelas, a borboleta, você vai comprando meio aleatório, assim, né? Tá, não é aleatório. Depois eu falo sobre isso aí pra não entrar em outro assunto, não deixar a live muito comprida. Mas enfim, escolha alguns assuntos que você sabe que, assim, que culturalmente é importante, né? E que você também goste, que você, né, vai ler com a criança. Normalmente, vão ter aquelas, assim, as coisas dos livros também vão te dar pistas sobre o que a criança gosta. E aquilo que chama atenção. Eu até tenho, tipo... Perdão, gente. Aliás, tá achando já aqui por causa do barrigão. Eu tenho até um, tipo assim, um método meu, eu vou ter que é assim, ó. Eu compro alguns livros, é bem isso, de assuntos diferentes. Aí eu vejo que o Henrique gostou bastante, sei lá, ele se interessou ali pelas estrelas. Bom, daí eu faço assim, eu compro mais uns 2, 3, sabe, naquele tema. E vejo se o negócio rola mesmo. Porque muito das informações também eu acabo tirando, assim, do que ele gostou no livro. E aí eu matuto um pouco assim, o que eu posso oferecer aqui em casa que possa dar sustento para uma possível brincadeira dele. Só que esse sustento, esse brinquedo que eu vou oferecer, que muitas vezes não é um brinquedo, muitas vezes é um espaço, né, assim, um objeto, também tem esse detalhe que eu percebi que acontece. Ele não pode ser assim, muito perfeito, sabe? Não é para você dar, por exemplo, eu acho assim, a criança começa a gostar ou começa a ter interesse pela coisa um tipo de brincar de comidinha. De verdade, assim, ó, vou te falar. Não compre uma cozinha, entende? Você vai comprar uma panelinha e uns 3, sabe assim, um ovinho frito, uns 3 negocinhos. Assim, ó, quanto menor o estímulo,
maior a imaginação por parte da criança, entendeu? Porque se você dá a coisa pronta, ai, meu filho gosta de carrinho, então eu vou dar, tipo, um posto de gasolina com todas as coisas. Não rola, entendeu? Ele vai brincar muito pouco aquilo. Então, ele gosta de carrinho, você vai dar o carrinho. Um carrinho que não seja escalafobético, que não ande sozinho, que não, sabe assim, um brinquedo, quanto menos acabado o brinquedo for, mais a criança tem que colocar de trabalho mental dela, esforço mental e imaginativo. E aí que tá toda, na verdade, a razão e a função da ideia, assim, de você oferecer brinquedo junto com as boas leituras, com as boas ideias, com os bons locais que você vai visitar, porque tudo isso daí vai começar a trabalhar na mente da criança. Então, entende? A gente vai trabalhando meio que em conjunto. Então, de novo, quais brinquedos exatamente você vai oferecer? Bom, agora eu não sei, é você com a sua criança, mas não vão ser muitos. Vão ser poucas coisas que você percebe que dá suporte para a brincadeira dele. Então, assim, o Henrique, por exemplo, ele não gostava de bloco, né? Eu comentei aqui, eu comprava blocos, aqueles blocos de encaixe que todo mundo fala que, enfim, é sucesso total com as crianças, não rolava. Aí, ele tem essa coisa da construção, que ele gosta muito e tal. Ele brincava sempre, mamãe, posso usar a terra das minhas plantas. Até que eu falei, pelo amor de Deus, me faça, sei lá, um tanque de areia para essas crianças, porque eles gostam tanto de brincar com essa coisa da construção, que assim, eu tive, assim, sabe, caixa, colocava numa bacia, areia. Mas assim, no fim, assim, é o que ele brinca o dia inteiro. E aí, ok, eu tenho aqui um espaço, falei, vou fazer. Quando eu fiz esse tanque de areia, aí realmente, igual agora, ele brinca com os blocos, porque o bloco, na verdade, ele sustenta a brincadeira da construção. Mas o bloco sozinho não interessa com o Henrique. Então, se eu deixar, por exemplo, os blocos... Ai, meu Deus, estou entrando já na parte da organização. Vou falar rapidinho isso aqui, depois eu finalizo e vou. Já está acabando. Mas enfim, então assim, os blocos, se eu deixo eles aqui dentro de casa, sabe assim, aqui dentro de casa vai brincar com o bloco. Ninguém pega para brincar. Lá fora, junto com o material de construção, aí ele brinca o dia inteiro com o bloco. Entendeu? Então, assim, agora é muito pensar qual é o grande tema que minha criança gosta de brincar e quais são os auxiliares, né? Assim, quais são as coisas auxiliares que eu posso colocar ali. Mas de preferência muito assim, é bem isso, pouco acabados. Não é para ser uma coisa perfeitinha. Tem que estar faltando alguma coisa, porque aí a criança entra com ela, né? Com a imaginação dela. Bom, na verdade acabou, tá? É que só para explicar essa coisa das áreas. Então, na linguagem entra tudo isso. Então, assim, você oferecer brincar de médico, de veterinário, de, sei lá, caixa de supermercado, cozinha, casinha, boneca, você, bichinho. Sim, tem criança que vai gostar de animal selvagem, tem criança que vai gostar da coisa da fazendinha. Então é bem isso, não é a fazenda que você vai oferecer. Você vai oferecer assim, ó, uns 4 bichinhos e uma cerquinha. E o resto ele se vira. A criança gosta de... Bem isso, né? Animal marinho. O Henrique era mais ligado em animal marinho. Então, é os bichinhos e uma bacia d'água. Enfim, é coisa do médico, né? Até foi engraçado. Porque assim, o que aconteceu? Ele foi no médico. Nunca tinha ido e aí, graças a Deus, consegui fazer um check-up finalmente, porque depois da pandemia, tudo que aconteceu, ele ficou muito tempo sem ir no médico. Aí, um belo dia, fomos para o médico. E daí, claro, ele achou legal, se encantou lá, a moça com esteto e todas as coisas. Aí, eu vi que ele se interessou, comprei um livro sobre corpo humano e medicina e tal. E ele ficou meio vidrado. Eu falei, legal. Comprei uma caixinha na verdade, uma caixinha que eu tinha aqui já de tipo, primeiros socorros, assim. Aí eu pus, assim, ó, uns band-aids, uma seringa já usada, algodão, gaze, né? Tinha gás, mas assim, tá vendo? Nada era brinquedo. E aí eu pensei, mas vou comprar, no caso, o esteto, né? E aí acho que vinha se fosse um termômetro. Isso aí eu coloquei lá dentro. Aí assim, a frustração dele, ele pegou o esteto, colocou, veio na hora e falou, mas eu não tô escutando nada, mãe. Porque a médica deixou ele usar, né? Aí você fica tipo, putz, né? É verdade. E aí fiquei pensando nisso, tipo, assim, o tanto que as pessoas pensam que a criança vai, sabe assim, igual
essa coisa de entreter a criança. Para ela aquilo ali é super sério, ela está construindo todo o conhecimento dela, né? E, assim, ela está se construindo ali, ela tá crescendo e testando as possibilidades. Então, quanto mais, na verdade, real a coisa for, melhor para ela. Claro que dentro, né, do possível. Tem coisas que eu acabo explicando para ele. Olha, filho, isso aqui, na verdade, é uma réplica, né? Você precisa ter idade para dirigir, para não sei o quê. Você tem que dar lá uma explicada para a criança. Eles pegam, assim, mais ou menos. Eu acho que nessa idade, assim, eu percebo que muita coisa... E muita coisa eu também, assim... mas você pode tentar. Então, o Henrique fica lá tentando fazer o avião voar. Tenho certeza que ele vai fazer sem motor, entendeu? Então, esse jogo que você vai fazendo, mas eu acho que é muito isso, que eu vejo assim, o que ele brinca o dia inteiro, sobre coisas que é bem isso, que encantou ele em algum livro, ou em algum passeio que ele deu, ou algum lugar que ele conheceu. E daí, assim que eu vejo que acende uma luzinha para aquilo ali, eu, assim, preencho ali algumas lacunas do tipo, acho que isso aqui dá pra... Mesma coisa com ferramenta, sabe? Tem as ferramentas todas de mentira e no final eles gostam mesmo de fazer de verdade. Então eu comprei umas que são pequenininhas assim, que é para adulto mesmo, mas é para reparos pequenos. Pronto, ele me desparafusa a casa inteira, entendeu? Aí, enfim, pode desparafusar, depois a gente volta e parafusa. Mas aí sim, aí ele gasta muito tempo. Agora, se eu deixar ele com uma de plástico, ele fica extremamente frustrado, porque ele não consegue fazer nada com aquilo. Tá, então essa seria a parte da linguagem, né? Então, assim, é todo esse campo aí que podemos colocar das ocupações humanas. E talvez um pouquinho mais para frente, não vou dar certeza, não aconteceu com eles ainda, mas eu imagino que é onde começa a entrar também a coisa da fantasia, né? De talvez as coisas fantásticas que deve entrar lá a parte, talvez, sei lá, da indumentária, né? Da fantasia mesmo. Mas enfim, não começou aqui, não vou falar disso não. Eu ia falar, mas não vou falar não, porque eu vou falar sem saber. E claro, esse agora sim, acho que ali 3 anos em diante a gente pode vão acontecer bagunça, claro que vai, mas com mais segurança você pode oferecer agora esse campo de que realmente a criança tem um local onde ela tem acesso a papel, tesoura, cola, tinta, coisas para ela poder fazer o trabalho dela. Sabe assim, enfim, eu deixo a aquarela, porque eu acho que no fim das contas ela é mais fácil de limpar, né? Assim, se a criança quiser usar, porque ela vai usar só água. Porém, ele sabe onde pegar a tinta também, a guache, que claro que ele gosta mais. E aí ali, quando ele quer usar, eu meio que sempre tô tendo que fazer... eu tô tendo que estar junto para, na verdade, ficar relembrando as ordens. Assim, as ordens não, relembrando os limites, sabe? Assim, a gente pinta no papel, a gente, né, assim, ou enfim, na tela. Se ele quer ir lá fora pintar, às vezes eu tenho muita madeira, né? Que daí, por conta disso também, de perceber a coisa da construção, eu sempre pego resto de madeira, se eu acho alguma coisa na rua eu trago. Você quer pintar madeira, pedrinha, galho de árvore, tudo isso aí pode, né? Então, assim, você não pode, é bem isso, não pode sair rabiscando nas paredes de casa. Pintando, né? Assim, mas às vezes até algum brinquedo, sabe, dele, quer pintar algum... pinta, porque, enfim, né? Mas você, assim, a criança, eu acho que nessa idade você tem que... isso tem que estar fornecido, não é assim... ela te pedir, sabe? Porque tem coisa que às vezes a criança não vai lembrar. E às vezes é uma atividade que o corpo tá pedindo para fazer, a mente tá pedindo para fazer e ela não tem acesso. Tá. Deu. Então daqui, então eu já vou assim... Acho que deu para vocês entenderem também essa coisa de organização que eu queria falar. Então eu vou já juntar tudo e finalizar um pouco diferente do que eu tinha pensado. Então, a organização é mais ou menos assim. Então, até os 3 anos, o mais importante é que você tenha os locais categorizados, né? Então, assim, não deixa tudo num cesto grandão de brinquedo, porque aqui é muito importante que a criança, na verdade, aprenda categorias. Então, é interessante que você tenha, assim, ó, os bichinhos vão nessa caixinha, os blocos vão nessa outra caixinha, então que os brinquedos estejam separados dessa forma. E aí, gente, enfim,
Não precisa ser nada rebuscado, porque, de novo, não precisa ter muita coisa. Então, eu lembro, o Henrique era pequenininho, você sabe como que eu organizava os brinquedinhos dele? Eram 3 cestinhos de lixo, de plástico, porque assim, um lixinho era para os brinquedos que eram os instrumentos musicais. O outro lixinho era para os carrinhos e o outro lixinho é para os bloquinhos. E aí dele tinha um cestinho de livrinho. Pronto, esses eram os brinquedos do Henrique. E no quintal, aí eu tinha um cestinho maior que era assim, esses estavam até juntos, mas assim, era um cesto que tinha uma bola e uns brinquedinhos na verdade, de areia, sabe? Era um kit lá de baldinho com coisinha que usava tanto para areia quanto usava para água. Acabou, esses eram os brinquedos, 0, nada mais. Quando ele fez, então, ali pelos 2, 3 aninhos, aí eu achei muito útil a proposta que a Montessori dá da estante baixa. Mas continuava sendo basicamente as mesmas coisas, era uma área para livrinho, uma área para instrumento musical, uma área, porque assim, no caso seria a linguagem dele, que era caminhão, carro de polícia, que eram as coisas que ele, né, gostava assim, e uma área que eu deixava separada, que eu chamei como se fosse a área de matemática e coordenação motora. Para coordenação motora, ele tinha aquele brinquedo que chama montanha-russa, né, que é um aramado, assim, ele gostava demais, aliás, ele gosta até hoje, esse aí também é um meio fixo, que sempre tá aqui. Um desse, mas enfim, pode ser, sabe assim, esse é um daqueles brinquedos assim que é legal se você ganhar, enfim, tal tudo, mas que a vida prática dá conta, né? Mas, enfim, qualquer um desses de encaixe, aqueles encaixes de forma também, assim, é inútil, mas não tanto. Ele vai aprender essas coisas sem precisar do brinquedo, mas é um bom brinquedo, se você puder ter, né? E você pode deixar ele fixo também lá por bastante tempo, né? Assim, até a criança fazer, até você ver que ela está entrando nessa fase mais imaginativa, 3, 4 anos, você pode deixar lá desde 1 aninho, né? Esse de encaixar. E uma área que eu usava para, vamos chamar que eram os conhecimentos matemáticos, assim, né? Que eu punha assim, um quebra-cabeça, um joguinho na memória. Aí esse realmente eu fazia um certo rodízio, uma coisinha, um joguinho. Era um joguinho, tá? Um joguinho de parelhar, um dominó. Mas que esse, na verdade, estava lá e na maioria das vezes eu tinha que chamar e, sabe assim, eu tinha que estimular, no caso, para brincar. Dificilmente ele faria sozinho. A não ser, acho que quebra-cabeça, que muitas vezes a criança faz sozinha. E era isso, né, assim, de novo, aí lá fora, né, brinquedos da área de fora, nos 2 anos eu morava no apartamento, então era a área da sacada, é aquele brinquedinho que você vai usar com areia e água, então era um kitzinho de baldinho, né, e que mais? Aí ele tinha, acho que um joguinho de ferramenta, umas coisinhas assim que ele usava, que assim, né, pra bater, fazer aquele pino, né, de bater e tal, tudo, era isso. E aí agora, com essa idade que ele tem, aí ele tinha também a da comidinha, que ele gostava bastante nessa época. Era bem isso, era uma frigideira e 3 comidinhas ali, acabou. E ele brincava um tempão, que foi quando eu pensei, falei assim, pra que uma cozinha, né? Porque a criança ela vai brincar com aquilo, ela vai fazer qualquer coisa de cozinha. Ela vai pôr em cima, põe em cima de pote, em cima de cadeira. Aí eles inventam, você deixa que eles dão conta. E agora, então, nessa faixa etária que ele tá, que eu basicamente, agora é onde eu menos tenho brinquedo. Então, assim, agora o que ele tem? Os carrinhos e 1 milhão de sucata. Os blocos são os mesmos, assim, madeira, toquinho, areia, enfim, pedrinhas, assim, tudo que você pega na rua e traz pra casa. Então, que seria assim, esse apoio para essa brincadeira que ele mais gosta. E depois o que eu mantenho aqui, então a minha área hoje, que seria da estante, ela meio que tá vazia, assim, eu não tenho muita coisa, porque eu tenho muito daí a parte externa mesmo, né, por causa do quintal. E na parte de dentro de casa, o que eu fiz foi isso, então assim, essa forma de organizar, né, então, você tem a organização por categoria, muito importante quando eles são pequenininhos, e agora na idade que o Henrique tá, eu ainda faço por categoria, só que eu já penso, na verdade, assim, em áreas de brincar. Então, eu tenho essa área, que é a área de fora, que é onde você vai poder sujar à vontade, enfim, fazer todas as experiências que você quer fazer. E aí eu trago para dentro de casa, que eu vou chamar assim, olha, aqui são os brinquedos
calmos. Então aqui estão assim os jogos, os quebra-cabeças, os livros. Eu não deixo mais tudo tão misturado, porque senão agora o tipo de brincadeira que ele faz exige muito mais do ambiente e daí, vamos supor, ele vai começar a usar assim o livro para, sei lá, fazer uma pista. E aí aqui, enfim, podemos ter desavenças, mas eu tô ali com a Charlotte na coisa do hábito. Eu acho que certas coisas você já informa ali, sabe? Acho assim, se a criança está usando o livro para fazer alguma coisa que ela não tem, você tem que pensar em algo que possa substituir o livro, porque no final o livro é um livro, entendeu? É para ler. Então, assim, a gente tem que ter um certo... Você tem que ter alguns princípios na cabeça mesmo para saber assim, porque essa coisa de tipo, não é válido, para mim, para você, não é válido você destruir um livro para brincar de alguma coisa, entendeu? Porque eu acho que eu tô informando uma outra coisa para criança. Da mesma forma, então assim, tem brinquedos que eu penso assim, se a criança na verdade quebrou por quebrar, sabe assim, você tá fazendo pra... Aí, tipo assim, isso não vale. Aqui pra mim eu penso que não vale. Mas, se o que ela tá tentando fazer na verdade é construir alguma coisa, você sabe que até que vai quebrar, porque fala, ele vai forçar isso aqui, mas ele tá tentando fazer algo realmente. Eu libero, sabe assim? Aí eu não tranco não, porque eu pretendo que eu prefiro que ele faça o teste, que ele chegue ao final e que ele, né, tipo, enfim, inclusive que ele sofra as consequências de tipo, poxa, pois é, não deu, né, filho? Então agora, mas enfim, quebrou, esse brinquedo vai pro lixo. Aí muitas vezes ele chora, muitas vezes ele fica triste. Mas aí eu acho assim, aí você tem outro campo também da brincadeira, que é todo esse informe emocional, que também, nossa, né, não vamos falar nessa não, senão vai ficar muito grande. Mas é toda uma outra área, né, da brincadeira, que você também aproveita. E muito para construir o caráter da criança. Acho que ficou falado a parte da organização, né? Enfim. Então, separar pelas grandes áreas das brincadeiras. Tá, então... Deixa eu colocar assim agora rapidamente. Quais são as coisas, então, que me passam pela cabeça quando eu estou na frente de um brinquedo, né? Assim, quais são os meus passos, as perguntas que eu me faço, né? Esse brinquedo, primeira coisa, esse brinquedo eu gosto dessa palavra que ela usa, sabe? Ele é vulgar, no sentido de... Ele é bobo. Ele é um brinquedo, assim, completamente... Eu considero, assim, ó, não é o fato dele ser de plástico, sabe? Mas ele é aquele brinquedo, assim, ó, completamente caricaturado, que tem a ver com o personagem do desenho. É um brinquedo que não é um brinquedo. Aqui, sabe assim, é uma cozinha cor-de-rosa, com umas coisas... Sabe assim, é algo completamente... sei lá, é uma coisa muito lúdica. O pessoal da educação infantil, muitas vezes... Eu entendo que é uma coisa assim, ó, parece que vai agradar demais a criança e pode agradar a criança no sentido de chama muita atenção. Mas no final, assim, é um brinquedo tão artificioso que assim, ele não serve para tantas coisas assim, no fim das contas. Porque, sabe, assim, ó, a criança vai lá brincar de tomar chazinho, mas ela pode tomar um chá, sabe? Faça um momento da hora do chá para tua criança, pelo amor de Deus. No café da tarde, você põe uma loucinha, algo que tenha peso, para ela conseguir, sabe, ter essa noção de que as coisas não estão tão levinhas assim. Tem coisa que é pesado. Ela tem que tomar cuidado, porque se quebrar, acabou. Aí você tem que comprar outro. É tanta coisa que você tira de pequenos hábitos, né, assim, que não precisa se transformar em brincadeira. Que, assim, no final é uma coisa valiosa para a criança, né? Assim, você ensinar boas maneiras, ensinar a estar na mesa, a mesma coisa da comida, né? Ele pode ter ali o brinquedinho, a coisinha de brincar, mas não precisa ser uma coisa, sabe assim, fenomenal. Porque isso acho que estraga um pouco. É igual a gente quando tá assim, a coisa do fast food ou a coisa da música ruim. Tá,
de vez em quando você até pode ouvir, mas assim, não faça desse assim, o seu cardápio diário, entendeu? Então é a mesma coisa com a criança, não deixa ela ficar sempre com esses brinquedos que no fim das contas não são brinquedos, não informam nada. Então é isso, eu vou olhar e vou perguntar, isso aqui é completamente, sabe, abobalhado? Ou isso aqui é tão perfeitinho, com tanta coisa e informação, que assim, não tem mais onde a minha criança entrar com a imaginação dela, porque o negócio está pronto, sabe assim, é a casa da Barbie completa. E fala, aí o que a criança faz? Entendeu? Ela só entra ali com... então, isso eu também presto atenção, tipo, não, o negócio tem tudo, então se tem tudo e faz tudo, a criança não vai fazer nada, então eu também não compro, né, assim, não é um brinquedo que eu vou considerar. E por último, e o mais importante, tem a ver, inclusive, com essa coisa do abobalhado, é que tipo de ideia esse brinquedo passa para minha criança? Quais são as habilidades, mas é mais a ideia, sabe? Que é isso que eu tava falando. A criança tá ali porque ela tá tentando inventar alguma coisa, ela tá tentando fazer a coisa funcionar, ela tá, ou bem isso, né? Ela tá exercendo ali uma atividade de boas maneiras, de uma brincadeira que ela tá vivenciando algo que é nobre, é bom, é uma coisa que isso vai ter valor para ela na vida. Então, ok, não, é uma brincadeira completamente, né, assim, à toa, uma coisa que não desenvolve, uma coisa que por exemplo, eu acho que isso acontece muito, e quem tem filho que vê bastante tela, né, assim, tem acesso, eu acho que é um ponto a se cuidar, que é, você compra normalmente o bonequinho, né, assim, o bichinho da TV, é isso, ele tá brincando ou ele tá só mimetizando o que ele vê no desenho, entendeu? Porque se ele tá só reproduzindo, isso não é brincadeira, né, se ele tá só reproduzindo e ele deveria, né, assim, é um cachorro, sei lá, uma patrulha canina, né, ele tá brincando, é um cachorro ou ele fica assim, fazendo as vozes, fazendo o trejeito, porque apesar de parecer muito bonitinho, é completamente assim, ó, a criança não tá brincando, não tá acontecendo nada ali. Então serve, entendeu? É isso, mais ou menos são essas coisas. É que no geral eu não dou muito acesso, né, à tela pro Henrique, e do que ele vê também não compro nada que seja de personagem, assim, pra também não cair nisso. Deixa eu ver, acho que agora eu falei tudo. Então falei como, melhor, falei por quê, falei como, e acho que deu pra entender como eu organizo. Uma última coisa que eu vou falar aqui é só sobre a questão do rodízio, porque eu cheguei a comentar, algumas pessoas me perguntaram, mas que é assim, eu não faço rodízio por causa de algumas coisas que eu já falei aqui, que eu só vou recapitular, que é, eu acredito muito nisso que a Charlotte coloca, que é o tal do banquete, sabe assim, ó, a minha ideia não é oferecer limitado, o que eu quero é que ele tenha, assim, acesso, mas, assim, são a essas áreas, né, essas áreas de brincadeira. Então, eu quero, assim, ó, que sempre a área da música esteja lá, que sempre a área da arte esteja lá, a área do faz de... Porque eu não sei qual vai ser a grande coisa daquele dia, naquele momento que vai capturar a atenção dele, qual vai ser a grande ideia que ele vai ter. Então, eu não posso ter o brinquedo, assim, ó, escondido, entendeu? Ou a criança me pedindo, eu tenho que estar com aquilo exposto para a criança ir lá e pegar. Então, nesse sentido, eu não gosto e não faço rodízio, coisa que eu fiz bem no comecinho, que eu achava assim, tá, então vamos supor, tenho aqui a área da linguagem, então essa semana vai ser médico e a semana que vem eu vou pôr bombeiro. Então, isso eu não faço, porque eu percebi que não precisa. E depois, por causa disso, de que o que eu acredito é, se você ficar nessa intenção de tentar distrair a criança desesperadamente, você realmente vai ter que ter, assim, um lugar imenso para fazer a guarda desses brinquedos e ficar oferecendo loucamente a cada semana, a cada mês, para que ele mude, para que ele conheça coisas novas, porque eu lembro que, assim, sei lá, coordenação motora fina. Então eu pensava que assim, eu vou dar alinhavo, depois eu vou comprar o quebra-cabeça, depois eu vou comprar o não sei o quê. E aí assim, eu dava o alinhavo, ele não gostava do alinhavo, daí eu dava o quebra-cabeça, daí ele queria o alinhavo, e aí eu guardava o brinquedo, daí ele pedia o brinquedo, ficava uma coisa tão desconecta, que eu comecei a achar, olha, tipo,
Enfim, rodízio, eu acho que ele só cabe se você tivesse, nossa, eu ganhei 3 conjuntos de bloco. Bom, ok, entendeu? Dá um e guarda os 2. Mas não é exatamente um rodízio, é assim, a gente vai oferecer um, aí depois, o dia que quebrar, perder as peças, acontecer tudo, você anda pro outro. Ou, sei lá, eu tenho 10 carrinhos iguais, tá bom, entendeu? Dá 2, dá 5, sei lá, e depois, quando quebrar, você repõe. Então, se o rodízio para você foi isso, tem muito brinquedo, então eu vou guardar e oferecer depois, porque ganhou demais, ok. Mas se a sua ideia de rodízio for, não, ele tem muito brinquedo, então eu vou olhar o que ele não está brincando e vou guardar. Não, sabe por quê? Porque assim, hoje ele não está brincando, amanhã talvez ele queira brincar. Então, se concentre nas áreas e elimine o que tiver fora de área, sabe? Né? É muito mais, eu acho assim, eu acho que faz muito mais sentido, porque a oferta está lá. Porque aqui, por exemplo, né, eu não preciso oferecer todas as profissões humanas para o Henrique. O que você faz, eu acho assim, vá lendo os livros e de acordo com o interesse, você vai oferecendo. E muitas vezes você vai realmente trocando, porque você vê que aquele interesse acabou. Agora, não nesse sentido de que eu tenho que ter um quarto, que é tipo um buraco negro, onde eu vou guardando um monte de brinquedo para futuramente trocar. Acho que gera, assim, um estresse desnecessário, uma pressão, um sistema de organização que você tem que ter, sabe? De lembrar o que tem, o que não tem, se vai voltar, se não vai voltar. Olha, não sei, na minha experiência, eu penso que assim, não precisa. E se for porque o teu filho não para quieto brincando com uma coisa, na verdade, assim, reveja todos esses pontos que eu falei até aqui, porque muito provavelmente o que você está fazendo é criando uma cultura de entretenimento. E daí, enfim, você vai ter que fazer rodízio e entretê-lo o resto da sua vida. Então não caia nessa armadilha. Gente, é isso. Era tudo que eu queria falar. Acho até que falei demais. Não tô nem conseguindo ver quantas horas eu falei aqui, tomara que eu não tenha feito 2 horas de live. Mas espero que tenha ajudado. Esse é um campo que na época eu me atrapalhei demais, então eu acho que todo mundo tem criança que mais ou menos com 2 anos talvez esteja começando a sofrer com isso. Então foi nessa intenção que eu resolvi fazer o vídeo. Eu vou continuar ainda essa semana, enfim, falando sobre o assunto, ou se alguém tiver mais alguma pergunta, algo específico que eu acabei não falando, que ficou, né, assim, não ficou tão claro, me manda. Mas eu vou ainda assim, eu vou colocar foto de como que eu fiz, como que eu organizei. Mesmo assim, como se fosse uma lista, assim, de brinquedos que realmente, assim, dá pra você testar ali com 2 anos, porque eu acho que essa idade você não tem também muito o que fazer, você tem que entrar com algumas opções que são de teste, você tem que ver, né? E é isso, vou ficando por aqui, obrigada, boa noite e até o próximo tema.